Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exercício que essencialmente envolve o Teorema de Vars. E o exercício, vamos dizer, é bem comum, também é bastante visto em cálculo vetorial, que a gente quer procurar funções potenciais, caso exista ou caso exista. E o Teorema de Vars ele é uma boa ferramenta para garantir se uma função se um campo de vetores tem função potencial ou não. Então é um critério muito importante e bastante usado. Então o que a gente vai fazer de exercício? Vamos trocar um pouco a roupagem do exercício, vamos exigir um outro estilo, que é mostre que não existe uma função de R2 para os reais satisfazendo que a derivada parcial de f em relação a x a derivada parcial em relação a x é 3x ao quadrado y mais exponencial de x ao quadrado vezes y, e del f del y de x e y igual a x ao cubo mais y exponencial de x ao quadrado y. Tá? Isso que a gente vai provar. O que muitas vezes pode o pessoal tentar por exemplo, no fundo, mostra que não existe. Vamos caçar uma f que exista e tentar integrar. Isso aqui integrar em relação a x, integrar em relação a y, fazer algumas expressões, algumas manipulações e ver se acha essa f. O que acontece, claro, eu escolhi um exemplo a dedo em que você não vai conseguir integrar essa expressão em relação a x. Tá? Escolhi a dedo mesmo. Mas a ideia é que quando vai precisar da função potencial, você garantir integra x, integra y, faz alguma manipulação e resolve. Mas o que a gente vai fazer é um passo antes. Vamos mostrar que não existe essa função. Então, quando a gente quer mostrar que não existe, olha, se temos uma derivada parcial e outra derivada parcial, é mais fácil derivar. Então a gente vai essencialmente usar o Teorema de Vars e garantir que as derivadas mistas são diferentes. Só que muitas vezes tem uma tecnicalidade. Mas, professor, você não tem que botar na hipótese que a f é de classe C2? Mostre que não existe função de classe C2 satisfazendo isso. Então, é o que eu vou escrever. Não precisa. Eu tenho as expressões. Então, olha só. Suponha que exista tal função. Agora eu estou resolvendo o exercício. Que exista tal função. Então, o que eu tenho é que del f del x e del f del y, temos, então, pelas expressões... então não, vamos escrever isso aqui. Então, del f del x, desculpa, e del f del y são funções de classe C1. Tá, então nós temos que essa função... Por quê? Porque olha a expressão dela. Posso derivar em relação a x? Posso derivar em relação a y? Posso à vontade aqui. Eu tenho todas as derivadas. Posso derivar quantas vezes quiser. Quando a gente pode derivar quantas vezes quiser, a gente até diz que a função é de classe C infinito. Mas, como nós temos isso aqui, é o que a gente vai trabalhar, a função de classe 1, logo... Ou seja, todas as derivadas mistas, todas as derivadas parciais disso aqui e disso aqui são contínuas, ou seja, del quadrado f del x ao quadrado é contínuo, del quadrado f del y del x é contínuo e assim vai. Logo, f é de classe C2. Pelo Teorema de Vars, então nós temos que del quadrado f del x del y é igual a del quadrado f del y del x. Tá, então uma eu vou derivar em relação a y e a outra eu vou pegar a expressão e derivar em relação a x. Então, só para a gente ter total transparência, eu vou ter que copiar rapidinho as funções. Então agora vamos derivar tudo em relação... vamos derivar essa expressão aqui em relação a y e isso aqui em relação a x e provar que são diferentes. Ou seja, suponha que f exista, vamos chegar a um absurdo porque contraria o Teorema de Vars. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Deriva em relação a y. Derivar isso aqui em relação a y, então o que a gente vai, só para lembrar a notação, tem que ser essa aqui, ó.
Tá, então só para del y de del f del x. Ou seja, derivar del f del x em relação a y fica essa notação. Lembra que o Leibniz é como se fosse multiplicar. Tá, o del com del ao quadrado, del y del x, del y vezes del x. Então essa expressão aqui toda vai dar 3x ao quadrado, mas agora derivando aquilo tudo em relação a x vai dar, em relação a y, vai dar x ao quadrado exponencial de x ao quadrado vezes y. E aqui, o que nós temos? Bom, agora a gente vai derivar tudo em relação a x. E isso aqui vai ser igual a, derivou em relação a x, 3x ao quadrado. Tá, é tudo igual ainda, mas quando a gente vai derivar isso aqui em relação a x, então o que nós temos? Olha, o y é constante, o y é constante, não temos nenhum problema. A derivada da exponencial continua exponencial. E agora vamos ter que derivar vezes a derivada aqui dentro em relação a x. Quando a gente deriva isso aqui em relação a x, é 2 vezes xy. Tá? A derivada de x ao quadrado y é 2xy. Então, eu vou botar já o 2xy ao quadrado aqui. E o que acontece é que essas duas expressões são diferentes. E del x, del y é diferente de del ao quadrado f, del y, del x. Absurdo. Então, onde está o absurdo, logo não existe tal função. Então, o que a gente fez foi escrever tudo formalmente. Tá, mas a única coisa que a gente fez foi derivar uma em relação a y e a outra em relação a x, viu que é diferente, acabou. Só depois a gente, claro, bota uma roupagem de formalização de escrita. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.